Thales. Quero começar falando isso hoje. Primeiro, quando chega o verão, o pessoal quer fazer uma dieta, quer emagrecer, e aí pensa, vou ir para o natural. E a primeira armadilha alimentar é o famoso suco de caixinha, né? Os sucos de caixinha que o pessoal, então eu vou tomar mais suco natural. Aí vai lá no mercado e compra aqueles sucos de caixinha. Primeiro, esses sucos cheios de corantes, conservantes, por mais que digam que é natural, tem muito açúcar também. E uma das coisas que eu já falei nos outros grupos e que eu vou falar para vocês, que é de primeira vez, que o suco, mesmo natural, mesmo aquele que não é de caixinha, ele não é tão interessante. Por quê? Vamos imaginar um suco de laranja. Quando eu como uma laranja, eu como com o bagaço, como com a fibra. Agora imagina se eu faço um suco de laranja com 4 laranjas. Eu tiro a fibra e fica só o suco. O que acontece? Tem o equivalente à frutose de 4 laranjas e não tem a fibra. Isso dá um pico glicêmico. Então, os sucos naturais, eles não são tão interessantes. O ideal é comer a fruta, porque a fruta tem a fibra e a fibra, junto com aquela frutose da fruta, aí vai ter uma absorção mais lenta por causa da fibra. Agora, quando a gente faz o suco natural, ele não é tão interessante que ele vai dar um pico glicêmico. Ele vai ter um alto índice de carboidrato. Então, e muito menos esses sucos de caixinha que eles dizem que é natural. Não recomendo, tá, gente? Não recomendo, é tudo uma pegadinha isso. Barrinhas de cereal também. Obviamente tem umas barrinhas de proteína, umas barrinhas interessantes, mas a maioria das barrinhas a gente tem que parar, ler o rótulo, tem muito sódio, tem muitos conservantes, tem muitos carboidratos. Então, não vão para essa linha, né? Eu vou para o mais prático, vou pegar uma barrinha de cereal, às vezes não é o mais interessante. Aí pensa em proteína, o pessoal vai lá, peito de peru, né? Eu vou substituir sei lá, a carne vermelha por peito de peru, né? Lembrando, né, que não deixa de ser um embutido também, porque assim como salsichas, linguiças e tudo isso, não é recomendado esse tipo de embutido. Tem muito nitratos também, então realmente não muito sódio, não é tão interessante o peito de peru como muita gente prega aí como algo sensacional para emagrecer, tá? E outro grande erro, eu botei chocolate dieta ali, né? É chocolate diet, tá? Chocolate diet. Então é o seguinte, o que significa a comida diet? A comida diet é para quem tem diabetes. Então, não necessariamente ela tem menos calorias. Ela tem menos açúcar. Mas às vezes tem até mais calorias que outras comidas normais. Então, não significa que quando você lê diet é que você está favorecendo o seu emagrecimento. Ó, já consertei ali, ó. Pronto, agora sim. Então, às vezes, o produto diet é para quem tem diabetes, não tem açúcar, mas pode ter mais calorias e mais carboidratos, inclusive, do que o próprio chocolate normal. Então, olha só umas pegadinhas alimentares que agora a gente escuta muito. Eu vou comprar uma barrinha de cereal. Eu vou comprar um suco de caixinha. Não, às vezes não está indo para uma estratégia muito interessante. Então, de novo, eu vou bater na mesma tecla, né? E talvez, de tanto eu repetir a mesma coisa, né? Comam comida de verdade. Ou seja, eu quero comer uma fruta. Vai lá, coma a fruta, coma a manga com a fibra, ou a laranja, ou a goiaba, ou o mamão. Não precisa ficar fazendo suco, e nem muito menos, eu vou lá comprar no mercado para ter em casa o estoque de caixinha, de barrinha de cereal. Não, faz o seguinte, quer comer um lanchinho da tarde? Nozes, castanha, amêndoas, damasco seco, ameixa preta. Você pega, compra nessas casas a granel 100 gramas de cada um e come umas duas, três. Eu, às vezes, no meio da tarde, vou lá como 3 castanhas. Pronto, tem selênio, é bom para a saúde. Então, é uma das opções que a gente tem. Outro ponto também
é o seguinte: dificuldades de perder peso. Às vezes, algumas pessoas falam assim: Tchau, eu estou fazendo o jejum e eu emagreci pouco, só emagreci 2 quilos, que já está ótimo, né? Mas eu vejo que meus colegas emagreceram 4, 5 quilos, né? Primeiro ponto, não compare, né? O grupo é para motivar, não é para comparar. Cada um tem um metabolismo, cada um tem uma realidade. Então a gente não sabe. Então, às vezes, tem gente que fica muito na comparação e aí não é a ideia do de a gente ficar nesse processo de comparação. A ideia, então, é a gente entender algumas coisas. Observar. Primeiro, se eu tomo remédio, alguns tipos de remédio podem prejudicar o emagrecimento, que são corticoides, principalmente para quem tem problemas reumatológicos, antidepressivos e calmantes, tá? Então, observar, se eu estou tomando essa classe de medicamento, isso pode estar prejudicando o meu emagrecimento. Outro ponto é o estresse, porque o estresse, se eu estou num ritmo muito estressante de trabalho, por exemplo, ou não estou dormindo direito, vai liberar mais cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio que a gente chama anabólico para gordura. Ou seja, ele faz o seguinte, ele é catabólico do músculo, da massa magra, e anabólico para gordura. Que é justamente o contrário que a gente quer, que é o contrário do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, ele é catabólico, destrói a gordura e aumenta a massa magra. O cortisol é ao contrário. Então, é muito importante a gente observar, será que eu estou num momento de estresse muito grande? Isso pode estar prejudicando meu emagrecimento. Terceira causa, se você tem hipotireoidismo ou faz tempo que não faz exame da tireoide, então é bom fazer os exames do TSH, do T3 e do T4 para ver se tem algum problema hormonal, né? Ou pré-diabetes. E aí que é justamente se você tem histórico na família de diabetes, pré-diabetes, se você já tem diabetes, então os que têm resistência à insulina têm mais dificuldade para perder peso, tá? Então é bom que tenha isso claro. Como é que a gente vê isso? Pela glicemia de jejum e pela hemoglobina glicada ou glicosilada, né? Então, esses exames também, outro exame é a insulina de jejum, que também pode ver isso. Mas principalmente a glicemia de jejum e a hemoglobina glicosilada. E, claro, não adianta a gente fazer uma dieta bem regradinha, faz o jejum e no final de semana mete o pé na jaca. Cuidado! Ó, gente, final de semana é 2 dias de 5. Então, imagina se a gente, final de semana, de segunda a sexta, faz final de semana, toma muita cerveja, come muita pizza, muito fast food. Ou seja, aí não vai ter o déficit calórico. E a gente tem que proporcionar ao nosso corpo, se quer emagrecer, um déficit calórico, que é justamente você estar fazendo atividade física, faz o jejum e na janela de alimentação você não deve compensar o que você deixou de comer no jejum, porque aí vai ser elas por elas, embora vai ter o benefício. Então eu recomendo que você, por exemplo, antigamente se eu fizesse 4 refeições por dia, agora eu vou fazer 3 ou 2. Coma como se você fizesse antigamente, não vai comer o dobro nas 2 refeições que você vai fazer, porque aí você vai compensar o que você... E aquela dica, né? Low carb, se eu sair do jejum comendo pão, massa, né? Macarrão, pizza, aí eu vou ter um pico de insulina muito grande e aí tudo aquilo que eu ganhei, né? Ganho de saúde nas 16 horas de jejum vai perder na primeira hora porque eu vou ter muito carboidrato. Vai ser uma bomba de carboidrato e o meu pâncreas vai ter que trabalhar muito. Tem sentido isso? Deixa eu ver